Ok, pessoal, estamos aqui mais uma vez na Campus Party, em Goiânia. Vamos falar hoje com o Leonardo Freitas, que é do MC-TIC. Eu sou o Carlos Magno, gerente de fomentar as startups e as incubadoras aqui do estado. Estou aqui com o Elton também, que faz parte da mesma superintendência, né? O Elton, se apresenta aí pra gente. Olá, pessoal, eu sou o Elton, trabalho na Gerência de Desenvolvimento de Parques Tecnológicos, né, na Secretaria de Desenvolvimento e Inovação lá do estado de Goiás. Estou lá trabalhando do ladinho do nosso amigo Carlos Magno. E aí eu acho que é um momento muito propício para a gente poder falar em inovação, né, em tecnologia, em empreendedorismo, né, com o Leonardo, que é o coordenador de empreendedorismo do Ministério de Ciência e Tecnologia, né, Leonardo? Fala um pouquinho para a gente aí do que se apresenta um pouco o pessoal que tá nos assistindo, está nos ouvindo, e fala um pouquinho de você aí, da sua trajetória, conta para a gente um pouquinho sobre você. Pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado Carlos, obrigado Elton, prazer estar aqui. Pra gente que está lá na esplanada, né, nos nossos gabinetes, tá próximo da ponta do nosso público, é sempre muito importante, né? Oportunidades como essa. Então, estou muito grato de estar aqui. Bom, eu estou na Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. A gente cuida da parte especificamente de startups. Então, todos os programas de fomento às startups e a parte regulatória também de apoio às startups. Trabalhamos com leis, decretos, portarias, enfim, tudo do ambiente legal que pode afetar a vida das empresas. Startups também está com a gente. Muito legal. E conta pra gente um pouquinho de como é que foi a sua trajetória, o teu background, onde que você está em Brasília hoje, mas você não é de Brasília, né? Legal. Então, da onde que você vem e como é que foi essa jornada? Conta um pouquinho de você. Eu sou carioca, tenho 33 anos, nasci em 86, sou jovem, nasci no Rio de Janeiro, estudei em escola pública, estudei na FAETEC, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio, fiz técnico em informática. Depois fiz vestibular, fiz matemática na Universidade Estadual e fiz ciência da computação na Federal. Estadual eu não terminei e terminei ciência da computação. Comecei a trabalhar muito jovem, como eu fiz o ensino técnico, eu comecei a estagiar com 14 anos, ainda no técnico, numa empresa que era parceira da Oracle. Então, desde cedo eu já tive contato com o mercado mesmo duro, né, de computação. Fiquei lá por 9 anos. Depois fui para a Sun Microsystems, fiquei na Sun por 1 ano, até que a Sun foi vendida para a Oracle e aí eu decidi entrar para o mercado público. Eu vi que faltava no serviço público esse espírito de conexão academia, setor privado e governo. Isso é algo muito incipiente. A gente tem falado muito sobre isso nos podcasts também, do que a gente tem gravado aqui. Então, ao mesmo tempo que o Brasil precisa de empreendedores, a gente precisa de servidores públicos que tenham uma visão empreendedora, né? Que tragam essa mentalidade para o governo. Isso. Então, você também trabalha muito com essa questão de querer diminuir esse gap que existe entre mercado de trabalho, produção tecnológica e a própria universidade, a própria academia ou o próprio governo. Sem dúvidas. Nós também somos do governo, então a gente também trabalha muito com isso, em sermos mediadores desse processo de aproximar o mercado, a universidade, o governo, a sociedade, para que a gente consiga diminuir esse gap que existe, né? Essa eu tenho como missão mesmo de vida como servidor público, fazer essa, que alguns chamam de tríplice, quádrupla, quíntupla hélice, né? Enfim. No começo da minha carreira foi em 2012, eu fiz concurso para o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, né? Cuidava da parte de ciência da computação e também já comecei cuidando de startups, que quando eu entrei no serviço público foi na época em que o programa de Startup Brasil, que é o primeiro programa de startups, né, que a gente teve, estava sendo desenhado. Então eu tive a oportunidade de, ainda jovem servidor, ser convidado para ser o gestor do programa no CNPq. E desde então eu trabalho nesse ecossistema de startups. Em 2018 eu fiz concurso para o Ministério para ser assessor e então passei a trabalhar na instituição. Até que agora em janeiro eu passei a ser coordenador de empreendedorismo.
Então você tá no Ministério hoje como coordenador de empreendedorismo desde janeiro. Desde janeiro. Desde agosto do ano passado até dezembro como assessor na área de ambiente de negócios, já com startups, e a partir de janeiro como coordenador. Sou coordenador e coordenador geral substituto. Que legal. E o que você vai trazer hoje pra gente aqui na Campus Party, para o público que vai te ouvir daqui a pouco no palco? A minha ideia é ter uma palestra de mais alto nível, não entrar muito em dados dos programas. Primeiro, mostrar a nossa motivação, por que a gente acha que trabalhar com startups é tão importante. A gente tem um diagnóstico muito claro, baseado em números, de por que trabalhar com esse segmento é fundamental para o país. E vou trazer esse histórico breve. Depois vou falar do nosso histórico do governo de fomento a startups, né, os nossos programas que se passaram nesses 7 anos especificamente. E, por fim, vou dar um breve panorama das nossas ações atuais em termos de fomento e em termos de regulação, principalmente o marco legal de startups que a gente está desenvolvendo agora. Mas você pode nos dar aqui uma dica de como eles podem, no nosso podcast aqui, como que eles podem fazer para poder entrar nesse mercado? Posso sim. Bom, de forma geral, hoje o governo está atuando muito no early stage, né? A gente entende que a parte inicial do ciclo de vida da startup precisa ser fomentada. Então, a nossa prioridade é a garotada que está vindo da universidade ou quem não está vindo da universidade, mas que tem domínio tecnológico, quer criar uma empresa, tem uma ideia, né? E eu sugiro para isso os nossos primeiros programas, que são Centelha, que é um programa justamente para quem vem da academia e quer empreender, tem uma ideia, faz essa conexão dessa nossa fonte de densidade tecnológica, que é a academia, né? Lá é que se resolvem problemas complexos com o setor produtivo. E também o programa Inovativa do Ministério da Economia é muito bom para quem está na fase de ideação, né? Para quem quer criar ainda o seu negócio. Também recomendo o BNDES Garagem, tem também foco semelhante. Então, acredito... E o Conecta Startup Brasil, que também faz esse link entre startups em ideação, empreendedores ainda em fase de ideação, e problemas reais do setor produtivo. Por último, para o caso específico das mulheres, nós estamos agora lançando um programa que chama Empreendedoras Digitais, para fomentar que meninas empreendam em empresas de base tecnológica. Muitos desses programas têm uma parceria muito forte com a Softex, né? Sim, alguns sim. O Conecta, ele é uma parceria com a Softex e o próprio Startup Brasil, que agora está em sua turma 5. Então a gente vai ter, você falou do Centelha, né? Então para quem de repente não acompanhou alguns outros podcasts, outras lives como essa, a gente já teve aqui batendo um papo com o Guilherme Oliveira, tá? Que é o diretor de inovação da FAPEG, né? Então a gente lançou oficialmente aqui na Campus Party, você está chegando hoje, né? A gente sabe disso, mas foi lançado já oficialmente ontem o programa Centelha no estado de Goiás, né? Então estava todo mundo já esperando o programa para poder começar a fazer a captação agora das ideias, né? Então, parte do que está acontecendo aqui em Goiás hoje vem dessa iniciativa do Ministério, né, para apoiar essas startups no momento inicial delas, né, que elas precisam de um fomento, de um subsídio para que consiga colocar um produto mínimo viável para funcionar, né? Perfeito. No caso específico de Goiás, a gente está com R$60 mil em subvenção e acho que até algumas bolsas a gente vai conseguir. E eu tenho muita fé no programa Centelha, porque se a gente multiplicar a quantidade de startups que ele pretende trazer por estado, e é um programa de alcance nacional, a gente está falando de mais de 5 mil startups que podem ser geradas no próximo ano. Isso representa quase metade das startups que a gente tem hoje no Brasil, então, em operação. Então, é um salto de escala muito relevante para o ecossistema, né? Muito bom. Você falou também de outros programas, é bem legal citar, e falando um pouco de ecossistema nosso também, a gente teve agora 3 startups aprovadas na segunda fase do Inovativa. Esse ano nós temos inclusive um community leader do Inovativa que está aqui também, que é o Wagner, a Jaqueline Tomé, que é lá de Catalão, ela é agente inovativa também. O programa Centelha, ele também visa fazer essa ativação de liderança através dos agentes Centelha, né? Então, de repente, você que está aí nos ouvindo, que está no interior do estado e que queira, né, participar do programa, levando o programa, né, para a sua cidade, então procure, né, o governo do estado, procure a FAPEG, né, que está liderando aí esse programa no estado para poder ser um agente e levar isso, né, para a sua cidade. Então, é muito bom ver isso acontecendo no Brasil, é muito bom ver esse movimento, né, do Ministério
Ministério olhando especificamente para esse modelo de negócio. E eu hoje, falando como gerente de fomentar as startups, né, eu fico muito feliz em saber que a gente tem esse apoio a nível federal. Né? Em síntese, então, para quem está começando, pode pesquisar no Google, né? Os programas são BNDES Garagem, Centelha, o Empreendedoras Digitais, Conecta Startup Brasil e o Inovativa Brasil com 2 N's. É importante destacar, Elton, que até então o Brasil teve e tem ainda muitos programas pulverizados de apoio a startups. Né? Isso cria uma certa confusão, até um pouco de caos no ecossistema, de maneira que o empreendedor não sabe muito bem qual programa ele atende melhor, né? Dependendo do estágio de maturação da sua empresa, da sua especificidade regional, né? Ele não sabe onde buscar apoio, qual o melhor canal. Então, a gente está com isso em mente e estamos com uma iniciativa de juntar todos à mesa e lançar o que a gente está chamando de Startup Point, que vai ser uma plataforma única dos programas federais de apoio a startups. Cara, isso é muito legal, hein? Está trazendo uma novidade aí pra gente, é praticamente um spoiler do que tá vindo por aí. É um spoiler. É uma novidade legal e é algo que a gente está sempre discutindo, que existe uma falta de comunicação muito grande entre vários pontos desse ecossistema. E eu, né, como sou da gerência de desenvolvimento de parques tecnológicos, aqui em Goiás nós estamos fazendo um movimento muito grande para tentar fazer com que os nossos parques tecnológicos eles se operacionalizem, né, que eles existam e que os projetos decolem e que esse parque tecnológico, todos os 6 parques que estão sendo lançados, sejam locais onde esse ecossistema possa fluir, né? Que esse ecossistema possa se desenvolver de maneira mais estável, sustentável. Se você puder falar um pouco aí sobre o que você pensa, a forma como esses parques tecnológicos podem contribuir para que lá dentro esse ecossistema possa existir de maneira mais sustentável e duradoura. Eu acredito que, primeiro, dinheiro é importante. A gente vê que os países em que os ecossistemas de startups são pujantes investem muito dinheiro em seus programas. Então, isso é relevante. E a gente está num cenário deficitário hoje, né? Mas, talvez, tão importante quanto, ou até mais do que recursos, são conexões. Então, nós, como governo, temos um papel crucial de fazer essas conexões entre demanda e oferta. É algo que muitas vezes fica perdido, talentos que ficam perdidos ou oportunidades que ficam perdidas, que a gente, como governo, tem esse poder de conectar, né? Focando no Startup Point, a nossa ideia, então, em princípio, é criar um canal para, primeiro, mostrar quais são os programas e onde eles se inserem no ciclo de vida da startup, né? E, com isso, a gente busca também, primeiro, tirar sombras que existem entre os programas ou até encontrar lugares em que o governo não está atuando para a gente criar novos programas, né? Ao cabo é tratar melhor o recurso público do contribuinte, né? Numa segunda etapa, que também será lançada em breve, a ideia é ter um canal de submissão único. Então, qualquer programa, qualquer empreendedor que vá submeter a um programa de startup do governo vai entrar pelo canal do Startup Point. E, em suma, então, chegando na sua pergunta, eu acho que os parques tecnológicos eles têm que ser agregados mais a essa rede que a gente está construindo. Que na prática a gente está falando de pessoas, né? Quando você está falando de 12 programas, você está falando de 12 gestores, 12 pessoas físicas que tem que sentar e conversar. Então, por que não trazer os gestores dos parques tecnológicos também para a mesa, né? Sim. Essa é a nossa ideia, pouco a pouco, e capilarizando as iniciativas de startup para a nossa iniciativa. É bem legal você falar sobre isso. A gente tem um community leader aqui, né, que é o Cláudio, que é da Supera. Ele é um mantra quase dele quando a gente fala sobre ecossistema, que ele fala que a gente está CNPJ, mas a gente é CPF, ou seja, mais do que qualquer organização, instituição, empresa, governo, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem, né? Então é muito importante essa conexão para que as coisas aconteçam. Então, eu queria que você pudesse dizer para nós um pouquinho o que você está achando da nossa Campus Party, o que você deu uma olhada aí, o que você acha desse evento. Acho fantástico, cara. Fantástico, e é algo que precisa crescer e se ampliar para o resto do Brasil, né? A gente começou por São Paulo, teve Brasília, agora Goiânia, vai ter Natal, né? É um movimento fundamental para tudo isso que a gente está falando, que é trazer o jovem para empreender, né?
A gente tem estudos que mostram que nos Estados Unidos, que a gente tem muito como vetor de empreendedorismo, né, as startups foram as responsáveis pela geração de empregos nos últimos 20 anos, em detrimento das grandes empresas. Porque a gente está sofrendo um processo de transformação digital, em que cada vez mais as grandes empresas estão automatizando os seus empregos. Então nós, como construtores de políticas públicas, a gente enxerga nas startups a solução para trazer mais empregos para o Brasil, né? Então movimentos como esse, em que a gente traz gente para empreender, a gente está aumentando a boca do funil, que a gente chama das startups, né? Isso é fundamental para o crescimento do Brasil. Então, fomentar as startups, de certa forma, também é fomentar a criação de novas habilidades, né, de novas competências que vão ser exigidas no futuro do trabalho, né? Que é um trabalho que está cada vez mais automatizado, mecanizado, e a gente sabe que somente aquelas pessoas que têm as habilidades e competências suficientes para competir com aquilo que a máquina vai poder fazer que vão conseguir sobreviver nesse mundo desse trabalho. As startups e o fomento a isso é interessante porque isso pode ajudar isso a se desenvolver melhor. Acho que o termo-chave é cultura empreendedora, né? A gente precisa trazer a cultura empreendedora para as escolas. Como nós não temos acesso direto a todas as escolas do Brasil, eventos como esse cumprem esse papel. São fundamentais. Isso é legal você falar isso, porque a gente fez um trabalho muito bacana com a Secretaria de Educação, né? Tem sido uma parceira muito bacana desse evento, onde a gente está trazendo aí mais de 1.500 jovens para poder participar desse evento da rede de ensino fundamental do Estado, né? Tiveram aqui também alguns alunos do município, né? Os menores, já passaram aqui também pela Open Campus, que é um espaço gratuito, e principalmente com os institutos, tanto federal quanto estadual, mas aí falando especificamente do estadual, porque está dentro do nosso guarda-chuva, né? Então a gente também tem mais de 1.500, quase 1.500 alunos da rede de ensino dos institutos tecnológicos do Estado participando desse evento. Então, a gente costuma dizer que a Campus ele é um evento para jovens de todas as idades, porque a gente vê bebês passeando aí com seus pais, a gente vê jovens senhores compartilhando as suas experiências, mas o público que realmente toma conta das bancadas, que participam dos desafios, né? A gente tem dois hackathons acontecendo, um na área de governo transparente, né? Dados abertos, outro na área de agrotechs, que é uma economia forte que a gente tem aqui no estado. Então a gente passou agora há pouco ali pelo Hackspace, tinha as turmas ali trabalhando com afinco desde ontem, certamente viraram a noite aí trabalhando. Então todo esse movimento, né, que acontece, as pessoas trabalhando, se conectando, conversando, isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar essa cultura, né? Porque quando a gente fala de transformação digital, a grande diferença que existe entre empresas, né, de uma velha economia para empresas de uma nova economia é realmente a cultura, né? A gente fala hoje de empresas como as grandes empresas de tecnologia hoje, como Microsoft, como Amazon, como Apple, né, e outras. Elas nasceram em startups, hoje elas não são mais startups, porque aí vale a pena esclarecimento, né? A startup, ela tem um momento da empresa que ela é startup, depois ela vira scale-up, né? Até se consolidar como uma grande empresa, mas ela mantém essa cultura de startup, né? De sempre buscar inovar nos seus processos, nos seus produtos, nos seus serviços, e é isso que faz com que essas empresas cresçam, gerando cada vez mais empregos, mais densidade na nossa economia, né? Perfeito. Eu tenho muito orgulho da minha história, de onde eu passei, e um desses lugares foi principalmente a Sun, porque a Sun é isso que você falou. Primeiro que é uma empresa que nasceu na academia, né, que significa Stanford University Network, nasceu na Universidade de Stanford, tinha essa cultura empreendedora enraizada na empresa, então por mais que virasse uma empresa de bilhões de dólares, era uma empresa que continuava pensando como startup. Acho que é mais ou menos esse mindset, né, que é a palavra que virou da moda, que a gente, essa mentalidade que a gente quer trazer para as nossas empresas do Brasil, né? A gente vê as 10 maiores empresas das maiores nações do mundo, a maioria são empresas de tecnologia. O Brasil ainda não tem nenhuma entre as 10 maiores empresas do Brasil. A gente precisa mudar esse cenário. Eu tive lendo uns dados agora recentemente, na América Latina o Brasil é um dos países que tem o maior número de empreendedores. Mas
quando vai comparar com as outras nações da própria América Latina, nós somos que temos os menores números de inovadores. Então, o nosso empreendedorismo ele ainda é um empreendedorismo conservador, que ele não aposta muito na inovação. E aí é uma questão ainda que a gente ainda precisa resolver para colocar o Brasil nessa rota da inovação mesmo, da tecnologia, porque tem tudo a ver isso que você está dizendo. A gente precisa ainda quebrar um pouco desse conservadorismo do empreendedor brasileiro, porque por mais que a Campus Party exista e vários eventos como esse existem, a Campus Party é magnífica, é maravilhosa, né? A gente trouxe isso para Goiás agora. Isso está começando, né? E isso obviamente muda o mindset, isso cria uma mentalidade nova para a cidade. Eu tenho certeza que Goiânia, que Goiás, depois da Campus Party, vai ter uma nova cara em relação a isso. Mas ainda temos esse histórico. Nós temos empreendedores, um grande número, porque o país é grande, ele tem uma economia grande, mas é um empreendedorismo ainda bem conservador, que não aposta muito em tecnologia, em inovação, porque tem medo, né, desse negócio não. E, gente, vamos acordar que a China está aí, né? A China está com mais de 180 unicórnios. Exatamente. E eu vi um documentário, não sei até que ponto esse documentário é verdade, vocês podem pesquisar no YouTube, Startups China. É o primeiro documentário que aparece da BBC, em inglês. Ele mostra que 12 mil startups são criadas por dia na China. Nossa. Vamos lá, um número absolutamente nós dois surreal. Temos a mesma idade, eu também tenho 34, tô um ano mais velho. A gente viu a China sair da China da bugiganga para a China da alta tecnologia. Né? Eu vi isso acontecer no dia a dia, você também viu isso acontecer no nosso dia a dia. A gente viu essa China sair desse lugar de xing-ling, né? De bugiganga, de coisas de pouca tecnologia ou mal vista pela sociedade, pelos consumidores em geral, para uma China de altíssima tecnologia, uma China altamente competitiva que está lá disputando com os Estados Unidos numa guerra comercial. Não, tem várias empresas lá, né, que até têm valor de mercado muito maiores do que as empresas norte-americanas como Netflix, como Airbnb, né? E lá tem outras empresas que não... que o mercado chinês também é muito forte, né? Lá tem o WeChat, né? Que ele faz tudo, é um super app, né? Então você resolve tudo por ele, então toda a rede social, pagamento, contas, né? Tudo é por isso, né? E então, eles estão... China, né, realmente tem se despontado aí. A gente precisa acordar, né? Eu acho interessante que os chineses não conhecem cartão de crédito. Você sabia disso? Eles passaram direto da cédula de papel direto para o pagamento eletrônico pelo celular. Do aplicativo. E já estão falando que vai ficar obsoleto daqui a uns anos, né? Porque a ideia é fazer todo o pagamento já com reconhecimento facial, né? Então, daqui a um pouco nem isso mais vai existir. E, gente, olha que incrível. Os melhores no mundo em tecnologia de reconhecimento facial são os chineses. Então é porque eles são bons mesmo. Isso é verdade. Verdade. Mas assim, antes da gente ir já pro final, eu queria puxar um outro assunto também que tem muito a ver com a gente que está em governo, que é o marco legal das startups, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que está sendo feito, sobre o que está sendo discutido, como que eventualmente as pessoas podem se informar ou até mesmo para poder participar desse trabalho que está sendo feito hoje. Claro. Em consonância ao que a gente estava conversando, o nosso arcabouço jurídico nacional ele está muito engessado, muito atrasado, né? O Brasil parou no século XX em termos legais. A gente precisa se atualizar. Então, com esse diagnóstico e também no exercício de muita humildade, porque o burocrata, o governo, ele não sabe sobre o ecossistema melhor do que as próprias startups, do que quem está na ponta do ecossistema. Então, a gente fez um exercício, e esse exercício já tem mais de um ano, começou em agosto do ano passado, de chamar o ecossistema para discutir o marco legal. Foram mais de 50 instituições que participaram, e nisso você tem associações de startups, os grandes escritórios advocatícios que lidam com o tema, próprio governo, ministérios, enfim, agências, e discutimos uma proposta. Primeiro fizemos um diagnóstico, né, do que precisa melhorar, e depois trabalhamos de forma propositiva. Então, a gente dividiu em 4 eixos do nosso trabalho. Primeiro, de ambiente de negócios. Segundo, de facilitação de ambiente de negócios, em síntese, a gente vai propor uma figura de personalidade jurídica nova, que seria a sociedade anônima simplificada. É algo que já existe em tramitação no Congresso, de alguma forma, mas que a gente vai reforçar. A gente entende que os modelos que existem hoje não satisfazem as startups. A gente tem, por um lado, a limitada, que, como o próprio nome diz, né, é muito limitada em termos de captação de recursos para as startups. E, na outra ponta, a sociedade anônima,
é um modelo muito caro para quem está começando a empreender. Quem está começando não tem o poder de barganha de bancar uma sociedade anônima em termos de custo de publicação, enfim, das burocracias que a sociedade anônima requer. Ao mesmo tempo, é um modelo que a gente entende como muito interessante, porque provê outras formas de captação, de injeção de capital na empresa. A empresa pode emitir debêntures, etc. Né? Então, a sociedade anônima simplificada seria um modelo intermediário, aliás, não só válido para as startups, isso a gente está fazendo um movimento para todo o mercado. Sim, perfeito. Para fazer as nossas empresas crescerem melhor, né? Em relação à facilitação de investimentos, também uma série de medidas para tornar as empresas mais investíveis. Né? Em relação à relação, quanto a relações de colaboração, também temos propostas. A gente entende que a dinâmica de mercado hoje mudou. A gente não pode fechar os olhos para a informalização do mercado que está acontecendo, né? O governo precisa atuar de alguma forma. A gente vê muito nas relações de economia sob demanda. Então, a gente traz a figura do trabalhador hipersuficiente, que é aquele trabalhador, principalmente o desenvolvedor de software, né? Que tem alta formação, tem nível superior completo, ganha acima do teto do INSS. Então, é um trabalhador que a gente entende que tem poder de negociação com o patrão, não é um trabalhador explorado, né? E esse trabalhador tem que ter uma legislação um pouco flexibilizada de alguma forma. A gente traz uma proposta para isso. Stock options também é algo que a gente precisa regulamentar, que é a startup, quando está começando, ela não tem muito capital de giro. Então, uma forma dela trazer incentivo, investimento, é oferecer ao seu colaborador retribuição em forma de ações, que são as stock options, né? A gente traz uma proposta também para regulamentar as stock options. Outra parte também, outro eixo importante é o de compras públicas. O Estado hoje não consegue comprar de startups. Muitas vezes a gente fomenta uma solução, fomenta uma startup para que ela desenvolva uma solução e o próprio Estado não consegue comprar essa solução depois. Então a gente está trazendo uma proposta também. A própria burocracia do Estado, as leis vigentes dificultam o processo de transferência de verbas públicas para certos tipos de empresas. Perfeitamente. Uma startup não tem condições de enfrentar uma licitação via 8666. Ela não tem poder para isso, né? Então a gente está trazendo uma proposta para que o Estado possa testar soluções com startups e depois, se exitosas, a contratar. Então, em sumo, claro, existem uma série de outras propostas, algumas tão importantes quanto, outras um pouco menores, mais pontuais, mas será uma série de ações num único marco, que será o Marco Legal de Startups. Esse marco foi submetido à consulta pública, recebemos mais de 700 contribuições agora no mês de junho. Terminamos de compilar essas contribuições e agora a próxima fase é mandar para a Casa Civil, é o que está acontecendo agora, os ministérios estão tramitando esse texto final do marco legal. A gente manda para a Casa Civil manda para o Parlamento. A gente espera que isso ainda aconteça neste ano de 2019. Isso é importante. E a gente está muito animado porque a gente tem muita fé de que o ecossistema vai mudar bastante a partir do ano que vem. Cara, muito bom. Aí a gente vê, inclusive, o Centelha começa efetivamente, no caso de Goiás, as 28 empresas que serão selecionadas começam realmente a receber a subvenção no início de 2020. Né? Então, casa muito bem com essa questão da legislação, né? Perfeito. A gente teve, lembrando também, né, para quem está acompanhando a gente aí, que a gente teve também na Campus Party, né, o governador, na cerimônia de abertura, assinou o decreto que regulamenta a lei da inovação no Estado. Então, é um passo importante também para quem trabalha com inovação, né, para as instituições de tecnologia, né, as universidades, os institutos, né, para poder também atuar de uma maneira um pouco mais aderente ao momento de transformação digital que a gente está vivendo. Legal. Eu acho que até um exercício político é necessário. Vejam, essa é uma proposta do Executivo que vai para o Parlamento, tramita entre poderes. Uma vez no Parlamento, o Parlamento decide o que fazer com essa proposta. Então, é fundamental que o cidadão procure o seu deputado, o seu senador, para que esse apoie o marco legal das startups. Perfeito.
é fundamental também, né, que haja uma movimentação dentro do parlamento brasileiro para que esses nossos parlamentares tenham acesso à informação do significado desse ecossistema, porque isso é muito novo no Brasil. Né? Pode já ser antigo em várias outras questões, mas é novo no debate real da nossa sociedade, de estar discutindo mesmo, de estar pensando esse marco legal que você está falando aí. E assim, muitos dos nossos parlamentares ainda não têm acesso a isso, ao que é isso, ao que é inclusive uma startup. Né? Para muitos, infelizmente, ainda é um xingamento, é uma palavra estranha que não está no dicionário deles. É real isso. Né? E aí seria importante um movimento ali de onde possa levar informação para eles, para que eles saibam exatamente o que é aquilo, para quando eles forem pensar em votar essas leis, eles saberem o que estão votando. Nós já fizemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre uma proposta de marco legal para startups, mas a gente tem ciência que ainda tem muito trabalho a ser feito. Sim. Muita articulação. É um trabalho de cultura Posso empreendedora. falar uma coisa de professor? O aluno nunca aprende na primeira aula. É verdade. A gente tem que dar aula várias vezes. Então, assim como a gente está trabalhando a cultura empreendedora com o empreendedor, é uma cultura empreendedora parlamentar. Por que não, né? Exatamente. Verdade. Mas é isso aí. Então a gente está indo para o fim, né, desse bate-papo. Já te agradecendo pela oportunidade de estar aqui, da sua disposição e disponibilidade, né, se deslocar de Brasília para cá, apesar de que é pertinho, né? Mas deixar um dia lá para poder se dedicar aqui aos goianos que estão aqui e as pessoas de fora que estão visitando Goiás por conta da Campus Party, né? E aí entrar também um recadinho final seu, também falando um pouquinho aí de repente, um termo, né, que a Aline tem usado bastante, que é um life hacking, né? Então, assim, algo, de repente, um livro que que você tenha lido, que você tenha gostado e isso tenha mudado a sua configuração. Você falou agora há pouco da passagem pela SAM, né, que também foi importante. Enfim, dá um seu recado aí, de repente dá uma dica para a galera que de repente quer se conectar com esse ecossistema, né, de inovação, quer de repente entender um pouco mais sobre startup. Fica à vontade, a palavra está aberta para você. Obrigado. Bom, primeiro, frequente os eventos da comunidade, do ecossistema, né? Passo primordial para você conhecer as pessoas e, ao cabo, a gente está falando de pessoas. Exatamente. Acho que o material básico de startups, aquele que é conhecido, os livros do Eric são muito bons, né? Eric Ries, né? Ries. Startup enxuta. Estilo startup, perfeito. Mas em termos de carreira, eu tenho um livro um pouco diferente. O meu livro preferido se chama Por que Construir Brasília? É um livro do Juscelino Kubitschek, que é um cara que eu tenho como referência, principalmente por ser servidor público. Era um cara que tinha um sonho, veio de baixo, era pobre, né, e obstinado. Até o fim da vida levou essa consciência de que ele precisava batalhar por um país grande, né? Então, esse livro é um livro relativamente grande, mas muito gostoso de ler. Ele é vendido pela Livraria do Senado. No site da Livraria do Senado custa R$20 e com frete grátis. Legal. E a trajetória de vida dele, desde quando ele teve a ideia de Brasília até a construção. Por que Brasília era importante para o Brasil. Então, eu trago esse livro como inspiração para quem tem um sonho e acha que aquele sonho está muito distante, mas tem disposição em batalhar por ele e ir até o final. Legal. Isso aí. Então, Leonardo, agradeço muito a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que você vai enriquecer o debate, que você vai trazer conhecimento e engajamento para essa galera que está aí, para essa juventude toda que está aí conosco hoje. Então, muito obrigado, sucesso. Obrigado, querido. Eu quero deixar um recado final. Eu tenho, e o ministro Marcos Pontes também tem como premissa, a transparência. Então, eu sou uma pessoa muito acessível. Eu deixo os meus contatos aqui à disposição do público de Goiás, que quiser me procurar para, enfim, alguma orientação sobre como conduzir a sua startup. Às vezes eu não vou poder ter a resposta, mas posso ao menos encaminhá-lo para a pessoa certa, né? Então, deixo a minha rede social do LinkedIn, que é que todo mundo usa, né? Leonardo Freitas, à disposição para a comunidade para me procurarem. Legal. Então, é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. E a gente espera se encontrar numa próxima oportunidade muito em breve. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.